Boa noite. Boa noite. Pesquisa Datafolha. A Câmara tem que mandar ao Supremo a denúncia contra Temer. 89% acham que a investigação precisa continuar. A procuradora-geral quer ouvir Temer no inquérito sobre os portos. O presidente é suspeito de corrupção ao assinar um decreto para o setor. O PSDB e a defesa de Aécio pedem ao Supremo para suspender o afastamento do senador. O presidente do Senado mantém para amanhã a votação sobre o caso. Acordo entre Manteiga e o Ministério Público é recusado pela Justiça. O ex-ministro daria informações sobre o BNDES. Em troca, não poderia ser preso. 58 mortos e 500 feridos no maior ataque a tiros dos Estados Unidos. Do alto de um hotel em Las Vegas, atirador atingiu o público num show ao ar livre. 25 anos depois, o massacre do Carandiru ainda não tem culpados. 111 presos morreram, a condenação de PMs foi anulada. O Jornal da Gazeta está no ar. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, pelo menos 58 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas no maior ataque a tiros da história do país. De acordo com o Itamaraty, não há brasileiros entre as vítimas. O atirador foi identificado como Stephen Paddock, de 64 anos. Ele estava hospedado no hotel Mandalay Bay, em Las Vegas, desde a última quinta-feira e do 32º andar abriu fogo contra o público de um festival de música country que reunia 22 mil pessoas. Algum tempo depois, ele foi encontrado morto. Além do rifle usado no atentado, a polícia anunciou ter encontrado outras 10 armas de longo alcance e muita munição. O ataque chegou a ser reivindicado pelo Estado Islâmico, mas o FBI afirmou que não há indícios de ligação entre o atirador e o grupo radical. É provável que Paddock, que não tinha antecedentes criminais, tenha agido como um lobo solitário, como são chamados os atiradores independentes que agem por conta própria. Paddock é norte-americano, nascido em Mesquite, a 70 quilômetros de Las Vegas, no estado de Nevada. Eric Paddock, irmão do atirador, disse que Stephen era um homem normal, sem problemas de saúde ou de dinheiro, que vivia uma vida pacata de aposentado, viajando de vez em quando para Las Vegas para aproveitar os cassinos. A casa dele e da família foram cercadas e os arredores isolados para buscas. Em pronunciamento hoje cedo, o presidente Trump chamou o ataque de ato de pura maldade. O presidente elogiou a polícia de Las Vegas, mas não falou sobre as leis americanas de porte de armas. A legislação no estado de Nevada é uma das mais permissivas para a compra e venda de armas e munição. Segundo o site americano Gun Violence, este ano houve 272 ataques com armas de fogo antes desse de Nevada. Diversos líderes mundiais expressaram pesar e enviaram condolências ao povo americano depois do ataque em Las Vegas. O presidente mexicano Enrique Peña Nieto lamentou nas redes sociais o tiroteio trágico. O presidente Temer manifestou pesar e solidariedade às vítimas e afirmou que o Brasil condena a violência de mais esse tiroteio. O presidente russo Vladimir Putin classificou o ataque como chocante por sua crueldade e expressou condolências às famílias das vítimas. A primeira-ministra britânica Theresa May afirmou que o Reino Unido se compadece com os Estados Unidos por mais esse ataque insensato e covarde. O presidente francês Emmanuel Macron postou no Twitter que os americanos vão se recuperar mais uma vez de um novo episódio de violência contemporânea. A primeira-ministra alemã Angela Merkel também expressou consternação pelo episódio. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, mais informações sobre o ataque em Las Vegas. Aqui em São Paulo, a população reclama da superlotação e da falta de materiais básicos no Hospital Municipal Tide Setúbal, em São Miguel Paulista, na zona leste da capital. Sem leitos, os pacientes estariam sendo atendidos até em macas espalhadas nos corredores. Toda essa gente em pé são pacientes aguardando atendimento. O pronto-socorro está abarrotado. Faltam assentos para esperar a triagem, que pode levar mais de 1 hora.
Pegamos uma senha de número 782, mas o funcionário informa que tem 52 pessoas na frente, apenas para passar pela triagem. Essa aqui é só guarda sentada de manhã. 730, tá? 730. O Hospital Municipal TID Setúbal fica em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Também costuma receber pacientes de municípios como Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos e Guaianazes. A Priscila chegou cedo e estava 1 hora com a senha na mão. Ela conta que em outra vez passou quase o dia inteiro no hospital para o filho conseguir ser atendido. Eu cheguei aqui, era 7 horas da manhã, o primeiro atendimento dele foi às 10. Depois disso, a gente fez exames, né? E ele estava em jejum. Ele ficou até 5 horas da tarde em jejum, esperando o médico vir olhar o exame que ele tinha feito. Vários pacientes não quiseram gravar entrevistas, mas contaram à nossa equipe que, em muitos casos, faltam médicos e até material básico. Um homem nos relatou que ficou sem a medicação intravenosa porque não havia soro fisiológico. A solução foi a versão em cápsulas do remédio que ele teve que comprar na farmácia. Este outro paciente, que também prefere não mostrar o rosto, conta que a situação é pior mesmo no setor de internação. Nos corredores ficam as pessoas nas macas, né? Uns atendidos nas macas, outros no chão. A filha do Caio tem só 3 aninhos e só foi para o quarto depois de passar 2 dias no corredor. É ruim, né? Vou levar ela lá pro Cândido Fontoura. Quem mora nos arredores conta que a região de São Miguel se expandiu muito nos últimos anos e o investimento não teria acompanhado o crescimento populacional do bairro, hoje com 400 mil habitantes. Para muita gente, o hospital é a única opção de atendimento público, só que a situação está muito longe da ideal. Eles não têm uma estrutura boa para atender a gente. Nós entramos em contato com a Prefeitura de São Paulo para falar sobre a situação desse Hospital Municipal TID Setúbal, mas por enquanto não tivemos resposta. Depois de um incêndio que destruiu grande parte do mercado municipal de Santo Amaro no último dia 25 de setembro, a Prefeitura de São Paulo prepara uma unidade provisória para reacomodar os comerciantes até a recuperação do prédio incendiado. A estrutura foi montada no estacionamento do mercado. São 800 metros quadrados. Tudo foi doado por empresas. O Corpo de Bombeiros ainda vai fazer a vistoria para liberar o local. A instalação provisória tem 20 boxes como este, de 27 metros quadrados, que ainda estão sendo preparados para receber os permissionários. A previsão é que o espaço seja aberto ao público até a próxima sexta-feira. O mercado terá ainda a área de serviços e banheiros que vão funcionar nestes containers. Falta definir onde os 4 restaurantes que ficavam no mercado vão funcionar. A Prefeitura chegou a oferecer food trucks, mas os comerciantes devem apresentar uma nova proposta. Os permissionários e funcionários do mercado estão ansiosos para voltar a trabalhar. A gente vai ter que se readaptar nesse espaço pequeno, né? Espero que o prefeito aí resolva o mais rápido possível, né? Que ele deu a garantia pra gente, né? Que vai resolver o mais rápido possível e que a gente possa voltar para lá, né? Que lá o espaço é maior também, né? O mercado municipal de Santo Amaro, na zona sul da capital, foi destruído por um incêndio que começou na madrugada do dia 25 de setembro. Mais de 50% das lojas ficaram destruídas. Ninguém ficou ferido. Testemunhas disseram ter ouvido uma explosão antes do fogo começar. Os bombeiros levaram 2 horas para controlar as chamas. As causas ainda estão sendo investigadas. O mercado funcionava desde 1958 e não tinha o auto de vistoria contra incêndios do Corpo de Bombeiros. O AVCB é obrigatório para que qualquer edificação funcione. É a garantia de que foram seguidas todas as condições de segurança contra incêndios. Na cidade de São Paulo, ao todo, são 15 mercados municipais. 14 funcionam sem o documento, inclusive o mercado da Rua da Cantareira, no centro, um dos mais populares pontos turísticos de São Paulo e que recebe milhares de pessoas todos os meses. O mercado de São Miguel Paulista, na Zona Leste, é o único de São Paulo com a documentação em vigor. Em nota, a Prefeitura de São Paulo reconheceu a falta do documento nos mercados municipais
e disse que a atual gestão está trabalhando em parceria com os permissionários para regularizar a situação. Ainda segundo a nota, em agosto deste ano, a administração reforçou com as associações de todos os mercados a necessidade de obtenção do certificado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a fiscalização fica a cargo da própria Prefeitura. Advogados do PSDB e de Aécio Neves pediram ao Supremo para suspender o afastamento do senador. O Senado manteve para amanhã a votação sobre o caso. A defesa de Aécio Neves entrou hoje com um pedido no Supremo Tribunal Federal para suspender o afastamento dele do mandato de senador. Aécio também está proibido de sair de casa à noite e não pode deixar o país. O PSDB, partido do qual Aécio é presidente licenciado, também está apelando ao Supremo para suspender a decisão. O senador mineiro já tinha sido afastado do mandato em maio, quando veio a público a delação da JBS Friboi. A justificativa foi que, no cargo, Aécio poderia atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O senador é acusado de pedir R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. O dono da JBS Friboi gravou uma conversa entre ele e o Tucano. Deixa eu falar dois assuntos aqui rapidinho. A pessoa teve lá. Obrigado por ter recebido ela. Tá. Ela me falou de fazer 2 meses. Só que ela pega de advogado. Não dá pra ser isso mais. Tem que ser. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu. Se for você, sou eu. Só pode ser desse jeito. Entendeu? Tem que ser entre dois, não dá pra ser... Tem que ser um que te mata ele antes de dar. Fred é Frederico Pacheco, primo de Aécio. Ele foi flagrado recebendo parte do valor de R$2 milhões entregue pelo diretor da JBS, Ricardo Saldi, após o pedido do Tucano. Aécio disse que o dinheiro era para pagar a defesa dele na Lava Jato. No entanto, de acordo com investigadores, o montante foi parar na conta de uma empresa do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas, aliado de Aécio. Fred está preso em casa por determinação do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Aécio quer que o Supremo julgue primeiro uma ação que discute se, de acordo com a Constituição, a decisão de afastar parlamentares deve ser submetida ao Congresso. O processo chegou à Suprema Corte porque 3 partidos, o PP, o PSC e o Solidariedade, questionaram o poder de sanção dos ministros em afastar o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em maio do ano passado. Agora, a ministra Carmen Lúcia marcou para o próximo dia 11 a sessão que vai discutir o assunto. Bem antes disso, o Senado pretende decidir se acata ou não a decisão do Supremo de afastar Aécio do mandato. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, do PMDB, confirmou que a votação, aprovada em regime de urgência por quase todos os líderes de partidos, está mantida para esta terça-feira. De manhã, Eunício Oliveira se reuniu com a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, numa tentativa de buscar uma solução para o caso Aécio. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também participou. Na semana passada, Eunício cogitava esperar pela decisão da Justiça do dia 11 para só depois levar o tema ao plenário, mas acabou cedendo à pressão de aliados de Aécio. Eu não tenho como adiar uma votação que foi feita através de um regime de urgência assinado por quase a totalidade dos líderes e aprovado em voto nominal. Foi em votação nominal e não em votação simbólica. Agora, vamos aguardar até amanhã, né? Vamos aguardar até amanhã em relação a essas medidas que foram colocadas à disposição do Supremo para que o Supremo possa se manifestar sim ou não. E o ministro do Supremo, Edson Fachin, foi sorteado como relator do mandado de segurança impetrado pela defesa do senador Aécio Neves. O documento pede que a decisão da primeira turma, que afastou o senador das funções parlamentares, seja suspensa até que o plenário da Corte julgue uma ação direta de inconstitucionalidade que trata do afastamento de parlamentares. O
Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, depõe na Justiça Federal como testemunha de defesa do ex-governador Sérgio Cabral. Na saída, Pezão disse que a condenação de Cabral foi excessiva e que ele deve se defender em instâncias superiores para tentar diminuir a pena. Cabral responde a 14 inquéritos por corrupção e já foi condenado em 2 deles, o que totaliza 59 anos e 4 meses de prisão. Ao juiz, Pezão, que foi secretário de obras do governo de Cabral, negou saber dos pedidos de propina ou da formação de cartel na licitação das obras do Maracanã e do PAC das Favelas. Mais uma vez, o ex-médico Roger Abdelmaci foi condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros. Deixou agora à tarde a penitenciária do interior de São Paulo para cumprir prisão domiciliar no apartamento da esposa, em Pinheiros. Roger Abdelmaci obteve o benefício depois de decisão do Supremo Tribunal Federal, que atendeu ao pedido de habeas corpus da defesa. Essa é a 7ª vez que Abdelmaci tem o direito concedido, sob o argumento de que tem estado de saúde delicado. Na última vez que voltou à prisão, um dos juízes responsáveis pela sentença disse que ele teria deixado de tomar a medicação de propósito para poder ficar em casa. Até agora, o ex-médico cumpriu 3 anos de pena pelo estupro de 37 mulheres. O massacre do Carandiru completou hoje 25 anos. Até agora, a tragédia que resultou no assassinato de 111 presos no país não teve nenhuma punição. A penitenciária do Carandiru, na zona norte de São Paulo, foi desativada em 2002. O massacre, que resultou na morte de 111 presos, ocorreu durante uma operação da Polícia Militar para conter uma rebelião no Pavilhão 9. O coronel Biratã Guimarães, comandante da ação no presídio, foi condenado, mas depois a defesa reverteu a sentença de 632 anos de prisão e ele pôde responder em liberdade. Mais tarde, a sentença foi anulada pela Justiça e em 2006 ele foi assassinado. Na semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os julgamentos que condenaram policiais militares. O Ministério Público afirmou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Pesquisa Datafolha revela que a metade do país quer que o ex-presidente Lula seja preso e o atual Michel Temer processado. De acordo com o Instituto, 54% dos entrevistados dizem que querem Lula preso por causa do que já foi revelado pela Lava Jato. Por outro lado, 40% afirmam que não há motivos para a prisão do ex-presidente. 5% não opinaram. Pelo Datafolha, na corrida presidencial do ano que vem, o petista lidera em todos os cenários pesquisados. Na Lava Jato, o ex-presidente já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão, ação que envolve o triplex em Guarujá. De acordo com o Ministério Público Federal, Lula recebeu o imóvel como forma de propina da empreiteira OAS. Pelo entendimento do STF, Lula só pode ser preso se for condenado em segunda instância. No caso dele, o processo está no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, onde aguarda julgamento de recurso apresentado pela defesa. Ao todo, Lula é réu em 7 ações penais pelo país. E, de acordo com o Datafolha, o apoio à prisão do petista aumenta conforme a instrução. 69% entre os que têm nível superior. 37% com nível fundamental. Também é maior na região sudeste, com 65%, e na sul, com 61%. Na região nordeste, onde o petista tem alto índice de popularidade, este número de apoio à prisão cai para 34%. No entanto, de forma geral, segundo o Datafolha, 66% dos entrevistados acreditam que Lula não será preso. A pesquisa também perguntou se os deputados federais deveriam autorizar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. E assim como já apontaram os números divulgados pela pesquisa Ibope na semana passada, os resultados da Datafolha não agradaram o governo. Nos corredores de Brasília já dizem que a opinião popular deve elevar o custo de aliados para barrar a denúncia no plenário. O governo terá que abrir ainda mais os cofres para a liberação de emendas e cargos. Para 89% dos entrevistados, os deputados federais deveriam autorizar a segunda acusação contra Temer. Para 7%, os deputados não deveriam autorizar. E 4% não souberam responder. O presidente é acusado de obstrução à justiça e organização criminosa, mas pela lei brasileira, o Supremo Tribunal Federal só pode analisar a denúncia se a Câmara autorizar. De acordo com o Instituto, a reprovação ao governo Temer é a maior já registrada desde a redemocratização
inflação do Brasil. Em junho, o consideravam ótimo ou bom 7% dos entrevistados e, em setembro, 5%. Antes, o consideravam regular 23% e agora 20%. Consideravam o governo ruim ou péssimo 69% em junho e, nesta, 73%. Em junho, 2% não souberam responder e, em setembro, 2% de novo. No entanto, mesmo com o índice de reprovação baixa, cresceu o percentual dos que preferem que o presidente Michel Temer termine o mandato. Em junho, 30% responderam que seria melhor para o país que Temer terminasse o mandato. Em setembro, este número subiu para 37%. Antes, 65% dos entrevistados responderam que seria melhor que Temer saísse agora. Na nova pesquisa, esse número caiu para 59%. Antes, 4% dos entrevistados não souberam responder, número que se manteve agora. A pesquisa foi feita nos dias 27 e 28 de setembro. O Datafolha ouviu 2.772 pessoas em 194 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais e para menos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Michel Temer preste depoimento na investigação que apura irregularidades em relação ao decreto dos portos. A manifestação de Dodge foi feita no inquérito aberto para investigar suspeitas de corrupção que envolvem a empresa Rodrimar. A Procuradora-Geral também pediu que sejam apresentados registros de doações eleitorais às campanhas de Temer em 2010 e 2014, doações feitas pela Rodrimar. O relator do processo é o ministro Luiz Roberto Barroso, a quem cabe decidir sobre os pedidos da PGR. A apuração no STF investiga possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva. A suspeita é de que Temer recebeu propina pela edição neste ano de um decreto que teria beneficiado a Rodrimar. A defesa do presidente e da empresa controladora do Porto Santista negam as acusações. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para que a Polícia Federal interrogue o presidente Temer. Num instante em que a Câmara inicia o funeral da segunda denúncia criminal contra Michel Temer, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede ao Supremo Tribunal Federal que autorize a Polícia Federal a interrogar o presidente da República. Deseja-se ouvi-lo sobre a suspeita de recebimento de propina da Rodrimar, uma empresa que atua no Porto de Santos. Ou seja, a ocultação dos cadáveres não impedirá que o melado continue escorrendo. A reputação dos políticos é o resultado da soma dos palavrões que eles inspiram nos bares, nas calçadas, nas salas de visita. Pesquisa do Datafolha ajuda a entender o mau humor. O brasileiro rejeita a ideia do mal menor, do rouba mais faz. 74% disseram discordar da tese segundo a qual, se um governante administra bem o país, não importa se ele é corrupto ou não. O Datafolha informa que 89% dos brasileiros são favoráveis à abertura de investigação contra Temer por formação de organização criminosa e obstrução à justiça. O presidente dá de ombros. Sua equipe diz que tudo vai melhorar, pois a economia reage e o Planalto prepara uma campanha de marketing para apresentar Temer como o presidente da virada. É como se Temer considerasse que a suposta prosperidade dispensa o governante da honestidade. É mesmo inesgotável o desejo de fazer o brasileiro de idiota, mas começa a faltar material. Boa noite. Daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista Aldo Rebelo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, sobre a crise política e a saída dele do PCdoB. A cidade de São Paulo amanheceu hoje debaixo de chuva e não foi uma chuvinha qualquer não. Teve lugar em que a chuva foi bastante forte em alguns momentos. De manhã eu peguei bastante chuva. Será que a chuva vai continuar ao longo da semana? Vamos ver o que a Mariana Armentano tem a dizer. A chuva vai se deslocando e na retaguarda vem uma massa de ar polar baixando as temperaturas. Com isso, a chuva vai se concentrar nessa faixa entre o nordeste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, até o estado do Acre. Nessa área em verde mais claro, ao norte do Brasil, são aquelas chuvas associadas ao tempo abafado. E no nordeste, quem predomina é o tempo firme com bastante calor nessa terça-feira. E olha, as temperaturas vão cair no centro-sul do país, viu?
Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima tarde só de 21 graus, com tempo firme. Em Curitiba, as temperaturas vão ficar entre 10 e 20 graus. Em BH, máxima de 23, com tempo fechado e chuvoso, bem diferente de Aracaju, onde o sol brilha forte e faz calor de até 30 graus amanhã por lá. Para São Paulo, o dia fica mais fresquinho em todas as regiões. Isso por causa da entrada do ar polar. Mas chuvas mesmo só teremos no nordeste do estado. Teremos máxima de 24 graus em Marília, 25 em Araçatuba. Na cidade de Ribeirão Preto, mais quentinho, chega a fazer até 27 graus. E no litoral, faz 24 graus em Caraguatatuba e 26 graus em Santos. Vamos ver como vão ficar os próximos dias aqui na região metropolitana? Olha, nessa madrugada, mínima de 16 e máxima amanhã à tarde de 24 graus, com chuvas só pela manhã e muita nebulosidade no restante do dia. Aí na quarta-feira a máxima cai para 23 graus, já sem chuvas por aqui, e esquenta na quinta, com máxima prevista na casa dos 30 graus. Reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina é encontrado morto. Luiz Carlos Cancellier foi encontrado morto num shopping de Florianópolis. De acordo com a polícia, ele cometeu suicídio. Cancellier tinha 59 anos e estava afastado da Universidade Federal de Santa Catarina por determinação judicial. Ele e mais 6 pessoas chegaram a ser presas no dia 14 de setembro e liberadas no dia seguinte. O grupo é investigado na Operação Ouvidos Moucos da Polícia Federal, que apura desvios de verbas em cursos de educação à distância da instituição. Integrantes de movimentos sociais protestaram agora à tarde por moradia e interromperam o trânsito na Avenida Paulista. A avenida ficou fechada há cerca de 2 horas e provocou transtornos à população. A manifestação da União Nacional da Moradia Popular reuniu aqui na Avenida Paulista diversos movimentos de luta por moradia. Durante quase toda a tarde, eles bloquearam o sentido da Consolação da avenida e o trânsito ficou muito complicado aqui na região. A manifestação terminou por volta de 6 horas da tarde. Eles reivindicam que o governo federal cumpra a promessa de construir 70 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida no ano que vem e denunciam que não há verba para isso na proposta orçamentária de 2018 enviada para o Congresso Nacional. Um outro revés para o movimento de luta por moradia foi a decisão desta tarde do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a reintegração de posse de um terreno particular de 70 mil metros quadrados, invadido pelo MTST em São Bernardo do Campo há um mês. No local, segundo o movimento, estão 7 mil famílias. Ainda não há data para a reintegração. Pela decisão do TJ, será acionado o grupo de apoio às ordens judiciais de reintegração de posse do próprio tribunal para negociar a saída. Em nota, o movimento dos trabalhadores sem teto diz que irá resistir à reintegração e que está programando outras manifestações aqui na cidade. Alvo de 14 inquéritos no Supremo Tribunal Federal por suspeita de corrupção, o senador Romero Jucá, do PMDB, foi internado ontem à noite em Boa Vista, capital de Roraima, por causa de uma diverticulite, que é uma inflamação no intestino. Na semana passada, os filhos e enteados de Romero Jucá foram alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de desvio de 32 milhões de reais do programa Minha Casa Minha Vida em Roraima. Pelo menos 2 filhos dele foram indiciados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Justiça negou a homologação do acordo que evitaria a prisão do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, do PT. A decisão é do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília. Mantega tinha fechado acordo com o Ministério Público do Distrito Federal no mês passado e agora dependia da homologação. O ex-ministro se comprometeu a dar informações sobre operações financeiras do BNDES. Em troca, os procuradores não pediriam a prisão de Mantega. O petista foi ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma. Agora, com a decisão da Justiça, o acordo fica sem validade. E assim, Mantega não tem mais a garantia de que não será preso ou alvo de alguma operação envolvendo buscas ou condução coercitiva. Em delação premiada, o empresário Joesley Batista disse que Mantega atuou para beneficiar a empresa JBS Friboi nas operações com o BNDES.
De acordo com Joesley, sem a pressão do ex-ministro, a empresa não teria conseguido empréstimo para comprar a empresa Swift Argentina. A Lava Jato, o empresário Eike Batista, disse que pagou $2,5 milhões ao PT a pedido de Manteiga. O ex-ministro chegou a ser preso em setembro do ano passado por ordem do juiz Sérgio Moro, mas a prisão foi revogada no mesmo dia. Na época, ele alegou que a mulher estava doente. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco aqui em São Paulo da abertura da FutureCon, uma feira voltada à área de tecnologia. Na cerimônia também vão estar presentes o governador Geraldo Alckmin e o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Para tentar entender o Brasil de hoje, é preciso uma colagem de fatos e imagens, como fotogramas que juntos fazem um filme. Lula, réu 6 vezes, tem condenação em primeira instância. Ele é manchete cotidiana apanhando. A pesquisa Datafolha, divulgada nesse domingo, informa: com ao menos 35% de intenções de voto, Lula venceria a eleição presidencial no primeiro e segundo turnos, contra qualquer candidato. A rejeição a Lula caiu 4 pontos. Lula tem mais do que o dobro das intenções de votos do segundo colocado, Bolsonaro. Quem chega perto de Lula numa simulação de segundo turno é o juiz Moro, 44-42, e 54% querem Lula preso. Na semana do Datafolha, a filial brasileira da ONG britânica Oxfam divulgou relatório. Título: A distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras. Retratos: 5% da população recebe por mês o mesmo que, somado, recebe os outros 95% da população. 6 bilionários do Brasil têm fortuna de 283 bilhões. É necessário somar todos os bens de 100 milhões de brasileiros para igualar a fortuna de meia dúzia. Manchete na Folha: número de milionários do país cresceu 11% em 2016, apesar da recessão. Manchete no Valor Econômico: no mundo, Brasil só perde para a Rússia em sonegação fiscal. A dívida ativa de brasileiros com a União é superior a 1 trilhão e 400 bilhões. Já o Banco Mundial atesta: 29 milhões de pessoas haviam deixado de ser pobres entre 2003 e 2014. A favor ou contra o que for, pode-se usar incontáveis autores e estatísticas, mas estes números todos contêm uma resposta óbvia. Nos corações e mentes de multidões, goste-se ou não, estes são alguns dos porquês da dianteira e resistência de Lula. Fernando Henrique e Lula foram presidentes, representavam diferentes conjuntos de ideias e forças sociais. Hoje temos Temer e companhia, e há quem aposte em alianças com embélicos e assemelhados, esses que invadem exposições, ou no Alexandre Frota caçando nus em museu. Boa noite. Nós voltamos a falar do tiroteio que matou 59 pessoas e deixou mais de 520 feridas, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O condado de Clark, onde fica a cidade de Las Vegas, anunciou estado de emergência por tempo indeterminado. A loja que vendeu as armas usadas no ataque para Stephen Paddock declarou em nota que todos os procedimentos de segurança para vender o armamento foram atendidos e que lamenta que seus produtos tenham sido usados no ataque. As investigações continuam e a polícia anunciou que 18 armas e explosivos adicionais foram apreendidos pela polícia na casa do atirador em Mesquite, em Nevada. O Itamaraty informou em comunicado que não há brasileiros entre as vítimas e que o Consulado-Geral do Brasil, em Los Angeles, vai continuar monitorando a situação. O ataque em Las Vegas foi o maior com armas de fogo em toda a história dos Estados Unidos. Depois de um domingo de repressão contra apoiadores da independência da Catalunha, o governo espanhol afirma que vai usar de todas as ferramentas legais para evitar a separação da região. Para o governo espanhol, uma declaração de independência unilateral seria uma violação gravíssima da Constituição e não pode ser permitida. Autoridades catalãs consideram que a aprovação de 90% no referendo de ontem dá à Catalunha o direito de ter um Estado independente. O governo catalão se reuniu hoje e afirmou que vai iniciar nos próximos dias as discussões sobre o encaminhamento do processo de independência. Em Madrid, o governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy também se reuniu hoje para discutir o assunto.
O governo central espanhol afirmou que não vai fechar nenhuma porta, com a condição de que haja um diálogo honesto e sincero, sempre dentro da lei e com a marca da democracia espanhola. 3 cientistas americanos foram anunciados hoje como os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina. Por sua pesquisa sobre o ritmo circadiano, o relógio biológico dos seres vivos, os americanos Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Young ganharam o prêmio de 9 milhões de coroas suecas, aproximadamente 3 milhões e meio de reais. As pesquisas foram desenvolvidas nos anos 80, a partir do estudo de moscas, e eles conseguiram isolar o gene que regula o relógio biológico, que ajusta o nosso corpo às mudanças do dia e nossas funções metabólicas e hormonais. Analistas de instituições financeiras ouvidos pelo Banco Central na semana passada reduziram a previsão para a inflação deste ano. De acordo com o Boletim Focus, a taxa deve ficar em 2,95%. Para o Produto Interno Bruto de 2017, o mercado financeiro aumentou a sua estimativa de crescimento para 0,70%. E o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse hoje que a condução da política monetária foi decisiva para colocar a inflação em trajetória de queda. A declaração foi dada durante um evento da Universidade de São Paulo, aqui na capital paulista. Goldfein afirmou também que o comportamento da inflação, de uma forma geral, continua bastante favorável e indicou que, por isso, o processo de corte de juros deve ter continuidade. E agora vamos ao comentário de economia com o Denise Campos Toledo. Não é apenas o mercado financeiro que está mais confiante quanto ao andamento da economia, como mostram as projeções do relatório Focus do Banco Central. Os índices de confiança dos empresários também têm tido uma melhora importante, assim como dos consumidores. O fato é que a economia vai deixando para trás os números mais negativos, a recessão, e começa a consolidar um ciclo mais firme de retomada do crescimento, com reação da atividade nos vários setores, mais consumo, oferta de emprego, inflação baixa e juros em queda. Claro que não se trata de uma retomada vigorosa. O crescimento segue bem abaixo do potencial do país. Ainda há grandes questões em aberto, como o ajuste das contas públicas. Mas entramos num ciclo efetivamente melhor. Até as concessões na área de infraestrutura, que andavam emperradas, começam a avançar. Por outro lado, a balança comercial também tem saldos recordes, como o superávit de 5,1 bilhões de dólares do mês de setembro e de mais de 53 bilhões no acumulado do ano, o que demonstra maior competitividade da produção local. São dados que acabam reforçando essas perspectivas melhores para a economia. Economia carente de investimentos, que podem aumentar com as concessões e privatizações, e de janelas para uma expansão mais firme de atividade, como acontece com as exportações. Ainda que tenhamos um longo caminho pela frente, não podemos deixar de ressaltar o quanto que esses avanços da economia demonstram um descolamento do cenário político. Essa talvez seja a melhor sinalização do processo de retomada. A economia tem produzido números mais favoráveis, apesar de todas as incertezas geradas pelas investigações, delações, ações judiciais, incertezas que envolvem o núcleo do governo e até o presidente, e em alguma medida atrapalham essa reestruturação econômica. Já não se pode contar, por exemplo, com uma reforma de fato da Previdência. No máximo, se pode esperar pela aprovação de medidas que deem uma freada no aumento do déficit do sistema. Mas até isso, os agentes econômicos estão conseguindo superar. Já não há um abalo maior na confiança em função da frustração de algumas expectativas. O possível está acontecendo, o que já deve trazer alívio importante para a situação financeira das pessoas e empresas. Eu volto na quarta. Até lá. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, uma entrevista ao vivo com o ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo. Fim de semana bom para o Santos e de alívio para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Celso, boa noite. Boa noite, Estela. A vitória do Santos contra o Palmeiras manteve o time da Vila Belmiro com a vice-liderança da competição atrás do Corinthians. Agora só 8 pontos, de diferença para o líder. A diferença era de 10. E na parte de baixo da tabela, o São Paulo venceu o Sport no Morumbi e saiu da zona do rebaixamento após 13 rodadas. Vamos aos gols do final de semana. No sábado, debaixo de muita chuva, o Palmeiras recebeu o Santos no Allianz Parque. E o único gol da partida foi marcado nesse lance do atacante Ricardo Oliveira, aos 30 minutos do segundo tempo. Final, Palmeiras 0, Santos 1.
Em Belo Horizonte, o Cruzeiro saiu na frente do Corinthians nessa bela cabeçada de Rafinha, aos 19 minutos do primeiro tempo, 1-0 Raposa. O empate do líder do campeonato veio depois que o juiz marcou pênalti, nesse lance de mão do zagueiro Murilo. Na cobrança, Cleison bateu com firmeza e deixou tudo igual. Cruzeiro 1, Corinthians também 1, placar final. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Sport e Marcos Guilherme marcou o gol que tirou o time de Dorival Júnior da zona de rebaixamento. Que alívio! Depois de 13 rodadas. São Paulo 1, Sport 0, placar final. Em São Januário, ainda sem a presença da torcida, o Vasco recebeu a Chapecoense. Reinaldo falhou no lance e Madison cruzou rasteiro na medida para a chegada de Andrés Rios. 1-0 Vasco. Mas na segunda etapa, o lateral da Chape se redimiu. Da entrada da área, Reinaldo encobriu Martin Silva, golaço. E ficou nisso, Vasco 1, Chapecoense também 1. Em Porto Alegre, Grêmio e Fluminense. Aos 40 do segundo tempo, Everton cruzou, a bola raspou no braço de Orihuela e sobrou para Beto da Silva marcar o único gol do jogo. Grêmio 1, Fluminense 0. Celso, eu gostaria de saber o seguinte, você estava falando aqui nos bastidores sobre o Corinthians, você acha que teve algum erro de arbitragem, alguma coisa assim? Teve um erro, teve um gol do Balbuena que foi anulado. Ele estava em posição legal, um pé do zagueiro do Cruzeiro dava condições ao Balbuena, só que na posição do auxiliar, ele olhou o corpo do Balbuena mais à frente e não viu o pé do jogador do Cruzeiro e impugnou o lance. Mas foi um erro, mas que até o próprio técnico do Corinthians reconheceu que é um lance muito difícil para a arbitragem, por isso ele não ia reclamar. Agora o São Paulo tem que ficar esperto, né? Saiu da zona de rebaixamento. Mas tem uma jornada muito difícil pela frente. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense fora e também o Flamengo. Tá certo, tá então. Muito obrigada. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. E a seguir, Rodolfo Gamberini entrevista Aldo Rebelo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma e ex-presidente da Câmara dos Deputados. Até já. Quantas vezes você enxergou uma oportunidade para sua empresa, mas achou que era um passo maior do que poderia dar? As coisas só andam quando você se movimenta. Capital de giro, fluxo de caixa, a gente te ajuda. O importante é você dar o próximo passo. Afinal de contas, seu negócio tem muitos caminhos para dar certo e um só banco. Bradesco Empresas e Negócios. Para frente com o seu negócio. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Eu não esperava morar na rua. Eu perdi tudo de uma vez só. Foi horrível. Esse novo emprego, ele tá dando oportunidade. Ter o seu serviço, ter o seu emprego. Vou ser gente de novo. Trabalho Novo, um programa da Prefeitura de São Paulo. Trabalhar, esforçar, estudar, ser alguém. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper. O lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. A política nunca precisou tanto das mulheres e a nossa participação real ainda é muito pequena. A boa notícia é que nós, mulheres do PSDB, estamos organizadas em todo o país, garantindo os nossos espaços. O grande desafio é também a inclusão de negros e indígenas em todos os setores da nossa sociedade. A nossa voz é fundamental para as mudanças que queremos. Esse é o PSDB de São Paulo, dando um exemplo para o Brasil.
Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Vem aí o 14º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Aldo Rebelo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, ex-presidente da Câmara dos Deputados também. Nós vamos conversar sobre a crise política e sobre a saída dele do PCdoB, recente, aliás. Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Por que o senhor saiu do PCdoB, partido em que o senhor estava desde 77, durante a ditadura, ainda na clandestinidade? Por quê? Foram 40 anos. Talvez eu tenha ficado muito antigo, o senhor muito ou o passado. partido? Eu entrei há 40 anos. Eu sou um militante dos anos 70, do interior do Nordeste. As coisas mudaram muito, os partidos evoluíram, abraçaram uma agenda do politicamente correto, que não é propriamente a minha. Então, isso levou a um certo distanciamento. E o afastamento foi uma questão natural. O senhor acha o quê? Que o PSB está à esquerda do PCdoB? Não é o problema de estar à esquerda ou de estar à direita, que eu acho que esses conceitos não ajudam a apontar o melhor caminho para o Brasil. Eu digo que a questão central no Brasil de hoje não é esquerda ou direita, é a questão nacional, ou seja, o interesse nacional. A luta pela soberania do país, pelos direitos do povo e pela democracia. E há um conjunto de forças que, por exemplo, se uniram em torno dessas bandeiras e que hoje se dividem de forma artificial. Eu acho que isso precisa ser superado. O senhor diz o quê, por exemplo, essa questão de lulistas e antilulistas, petistas e antipetistas, coxinha e mortadela? O senhor está falando, se referindo a isso? Eu acho que isso é falso. É falso, sabe por quê? Você tome agora o próprio governo que está aí, esse governo desgastado. Tem uma série de ministros que foram ministros do governo da presidente Dilma. Esses partidos que hoje são base do governo do presidente Temer foram base do governo do presidente Lula, como foram base do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, o centro... Bom, são partidos que sempre estiveram no poder, são partidos fisiológicos, partidos que se vendem para estar no poder. Não. Não? Não. Não estou dizendo que não há partidos que se vendam. Estou dizendo que há convicções que não são apenas as convicções de direita ou de esquerda. Há no Brasil um centro político, um centro ideológico, uma grande parcela da população que não se identifica nem com um postulado de direita, nem com um postulado de esquerda. E essas pessoas se distribuem em vários partidos, e os partidos dessas pessoas são importantes para governar o Brasil. E isso vem desde o tempo da independência. O Brasil é um país de composições e de frentes heterogêneas. Não é a França, que se divide entre duas grandes correntes, ou a Inglaterra, ou sei lá, aqui não. Estados Unidos. Aqui o centro sempre teve um papel muito importante. O senhor falando, o senhor está me lembrando Geraldo Alckmin. E disseram, quando o senhor deixou o PCdoB, que o senhor era talvez estivesse traçando um caminho para viabilizar a candidatura de Alckmin à presidência da República. Como é que o senhor recebeu essa leitura política? Não tenho nem essa missão e nem tenho esse papel e nem pretendo cumprir esse papel. Eu tenho pelo governador Geraldo Alckmin muito apreço, respeito e sempre, em todos os ministérios que eu ocupei, tivemos um excelente trabalho conjunto. Vou dar só 2 exemplos.
Foi em São Paulo que o Ministério do Esporte fez a maior obra na minha gestão, um grande centro paralímpico num terreno cedido pelo governo de São Paulo e com apoio financeiro do governo de São Paulo. Essa obra, inclusive, foi anunciada no Palácio dos Bandeirantes pela presidente Dilma, pelo governador Geraldo Alckmin e por mim, no esforço de combater a epidemia da Zika, da chikungunya. Nós fizemos aqui, as Forças Armadas, quando eu estava no Ministério da Defesa, uma grande operação, contando com o governo de São Paulo, dirigida pessoalmente pelo governador Geraldo Alckmin e por mim essa operação de esclarecimento e de enfrentamento dessa epidemia. Então nós temos um trabalho muito importante e conjunto, mas eu acho que não é meu papel viabilizar nem candidatura e nem projetos de outros partidos. Se eu estou no PSB, o PSB precisa ter o seu projeto e não... E qual é o projeto do PSB? Quem é o candidato ideal para o PSB? O PSB não pode começar o seu projeto pela escolha de um candidato. Ele tem que começar pela escolha de um caminho. O PSB é um partido que tem a capacidade de transitar em todas as forças políticas do Brasil. Ele não é um partido... Ele aqui está composto em aliança com o PSDB. No Maranhão está composto com o PCdoB, como em Pernambuco, então ele transita por todos os partidos e acho que tem que unir forças políticas, econômicas e sociais para um projeto de desenvolvimento do Brasil. O senhor fala nessa necessidade de uma união nacional, da formação de um consenso centrista. O que é que impede isso no Brasil, na sua opinião? O que impede é que talvez tenha sido confortável para as duas grandes correntes do país alimentar esse conflito, o PSDB e o PT. Para fins eleitorais? Claro, ambos se beneficiaram, tanto é que foram os protagonistas recentes, um governava o Brasil, outro governava Minas, outro governava São Paulo. Quando um saía de Minas, o outro entrava, ou seja, essa bipolaridade foi útil para ambos, mas eu acho que ela não é útil para o Brasil. E como é que vai se acabar com isso? É preciso um nome, um líder para fazer isso. Isso não vai cair do céu. O Napoleão dizia que a batalha ou as batalhas criam os seus capitães. É a luta política que vai construir, produzir essas lideranças. Mas acho que o PSB tem o papel de propor a quebra dessa polaridade e uma ampla união de forças políticas, sociais e econômicas em torno dos três grandes objetivos permanentes do Brasil: o desenvolvimento, a redução das desigualdades e a democracia. Tá bem, eu agradeço a sua participação na entrevista. Quando o senhor falou do Alckmin, o senhor fez um elogio quase propagandístico, e agora falando do capitão, espero que o senhor não tenha se referido ao capitão Bolsonaro. Tenho certeza que não foi isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. A gastronomia do Todo Seu tem o tempero certo para você. Confira logo mais, 10h30 da noite.